Meus planos para 2017, na face dele, né? Vamos ler o texto que está aqui de Jeremias 29, 11, na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2 e... Só eu... Você entendeu quem está falando? Deus às vezes é muito enfático, né? Vamos ler de novo? Vamos ler com ênfase agora, com ênfase. Bora lá? Só eu, olha o que ele está falando aqui. Só eu. Ninguém mais. Quem está aí? Só eu. Tem mais alguém então? Não, não tem mais ninguém. Alô, tem alguém em casa? Só eu. Não tem mais ninguém? Eu já não digo que é só eu. Só eu, só eu. Então Deus está dizendo aqui, só eu, vamos lá, conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que conhece os planos para a sua vida e para o seu futuro? Quem conhece? Você conhece? Você pode dizer assim, não, é o seguinte, daqui a 10 anos eu vou estar em tal lugar. Você pode estabelecer um alvo, um sonho, um projeto, mas você não sabe nem se você vai estar vivo até hoje às 3 horas da tarde. Ou menos. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Qual é o plano, então? Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Qual é o plano que Deus tem para nós, meus irmãos, nessas 3 palavras aí? Prosperidade, não desgraça e futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Espírito Santo de Deus, torna esta palavra uma grande revelação no nosso coração. Para que no início deste ano, Pai, nós não façamos planos que não procedem de Ti. Que nós não percamos tempo. Que nós não nos equivoquemos com valores que não são os Teus valores. Que não gastemos nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos em estabelecer planos que não têm a Tua aprovação. Livra-me disto, Pai. Livra-me do desperdício de tempo, de vida, de dinheiro, de talento, que muitas vezes me levam, Senhor, a estabelecer planos que no meio da caminhada eu desisto deles, porque eu percebo que tu não estavas no assunto e eu perdi tempo. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como teus filhos, a estabelecermos planos que procedem do teu coração. Estes planos aqui. Portanto, revela ao nosso coração e ajuda esta meditação nesta manhã, de forma simples, objetiva, a estabelecer estes critérios, estes nortes, para que possamos estabelecer planos, metas, objetivos mensuráveis, palpáveis e alinhados com o Teu projeto. Eu não quero fazer nada neste ano, Pai, que não glorifique o Teu nome, que não exalte a Tua pessoa. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Estudando sobre esse assunto, eu descobri algo interessante que vai ser projetado ali. Olha só que dado interessante. 60% das pessoas abandonam suas metas de ano novo já no primeiro trimestre. 60%. Janeiro, fevereiro, março. Quando chega em março, 60% das pessoas já abandonaram. Sabe aqueles planos que fizeram no ano novo, falaram, né, os primeiros dias do ano. Talvez um de vocês aqui já até abandonou. Nós já estamos no dia 22 de janeiro hoje, já 22 dias se passaram. Talvez você já tenha feito o plano que já nem começou, né? Não, mas virando este ano eu vou, e nem começou. Mas está em tempo de começar ainda. Outro dado importante, 75% das pessoas têm certeza
de que a urgência e o volume das coisas não permite você focar na realização dos seus principais projetos. 75% das pessoas têm a certeza de que as urgências e o volume de coisas não permite você focar na realização dos seus projetos. Ou seja, no meio da caminhada, você começa a encontrar justificativas. Por que é que você não alcançou? Então, eu queria dar uma sugestão para você, prática. Guarde este projeto de vida. Isso aqui é um esboço, claro que não cabem as coisas aqui. É um esboço, é um rascunho. Mas ao escrever os seus projetos de vida, os seus planos para 2017, suas metas, a primeira coisa que deve fazer é colocar num lugar visível. Senão você vai enfiar dentro de alguma Bíblia que você não vai ver mais, não que você não vai ler a Bíblia, você vai ler outra, que você tem várias. Ou vai colocar numa gaveta e vai lembrar dele em dezembro. E vai tomar um susto que muitas coisas nem aconteceram, você nem lembrar. Então, se você vai estabelecer uma meta e com seriedade, você precisa colocar isso num lugar visível. Segunda coisa, você precisa arrumar um parceiro de prestação de contas para isso. Você precisa assumir responsabilidade do que você está escrevendo. Talvez seja sua mulher, seu marido. Que a melhor pessoa para cobrar nós é o nosso cônjuge, né? E nós a eles. Então, aumenta a mesada da sua esposa lá para ela cobrar você. Fala, vou te dar mais uma tarefa esse ano. Você vai me cobrar toda semana. E aí? E aí? Você não precisa nem pagar para sua mulher fazer isso normalmente. Pagando, então, meu amigo, aí você vai conseguir alcançar todas as metas que você estabelecer. Então, dentro do seu esboço, a primeira área que nós trabalhamos é o nosso relacionamento com Deus. Segunda área é o nosso relacionamento familiar. Pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, família. Nós precisamos estabelecer planos para isso. Terceiro área vital da nossa vida é o nosso trabalho. E para aqueles que não trabalham, mas estudam, nosso estudo, prioridades. Tudo isso está dentro daquilo que a gente tem aprendido sobre uma vida com prioridades, né? E a quarta, para nós cristãos, filhos de Deus, quantos são cristãos aqui, filhos de Deus? É o nosso relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, com a comunidade que pertencemos, com o nosso G100, com a nossa célula. Talvez você fale assim, mas eu não participo de um G100. Então faz aí um projeto para você fazer para 2017. Está ligado ao corpo, está ligado a pessoas. Encontrar-se semanalmente com um grupo de pessoas que estão buscando a Deus nas casas, orando uns pelos outros, edificando-se mutuamente, para ser igreja. Porque a igreja não é esta grande celebração apenas. A igreja tem duas asas, né? A celebração do grupo grande e a do grupo pequeno. Então você precisa fazer parte de uma célula. Você precisa ser instrumento de bênção na vida dos outros. Você precisa ser também mentoreado. Você precisa mentorear, você precisa discipular, ser discipulado. Prestar contas e ajudar alguém a crescer também nesse sentido. Então, dentro dessa perspectiva que está ali no quadro da direita dos 75%, vou ler de novo. 75% das pessoas têm a certeza de que as urgências e o volume das coisas não permite focar na realização dos seus principais projetos. Volume de coisas e urgências. Volume de coisas e urgências. Você já percebeu, não sei se você já percebeu tanto quanto eu, que a impressão que dá que o tempo está passando cada vez mais rápido? Você sabe por que isso? Porque nós estamos fazendo cada vez mais coisas. Quando você vai para um lugar onde as coisas são estáticas, vai para uma chácara um dia. Levanta bem cedo, 6 horas da manhã, vai para uma chácara.
Não leva computador, não leva smartphone, leva um livro. E você vai ver aquelas 12 horas que você permanecer, parece 36. Porque você olha para a árvore, ela está lá. Você vai para cá, você olha de novo, ela está lá. Porque as coisas são estáticas. Mas a nossa vida hoje, nós estamos extremamente ocupados com muitas coisas. Nós estamos fazendo muitas coisas e nós estamos nos frustrando no final das contas, porque nós estamos nos cansando, exaurindo as nossas energias e forças, e os resultados são, muito pequenos. Por quê? Eu aprendi, comecei a ler esse livro nas minhas férias, meus 10 dias de férias que eu tirei, que eu estou invocado com esse negócio de tempo, de gestão da vida. E eu comprei um livro secular do Christian Barbosa, chamado Tríade do Tempo. Vou dar a fonte para você aqui. Ele é um cara que com 19 anos de idade, ele contraiu um câncer. De tanto trabalhar aos 19 anos. Porque ele era louco. Começou a trabalhar aos 15 anos. E aí ele teve É sempre assim, né? O cara precisa gastar tudo, quase ir na lona para ele parar e falar, pera um pouquinho, deixa eu rever minha vida aqui. Deixa. Por que nós somos assim? Então ele começou a estudar sobre esse assunto. E ele descobriu o que já o Stephen Covey, lá no livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, falou dessa mesma perspectiva, só que gostei do que o Christian escreveu, porque ele simplificou um pouco mais a coisa, que a nossa vida, ela se resume nessas 3 partes aí. Quando se trata de atividade, quando se trata do que fazemos, quando se trata da gestão da vida, muito mais do que a administração do tempo, a gestão da vida, a nossa vida se divide. E ali, no anterior, e também aquele dado do livro dele, diz que 75% das pessoas têm a certeza de que não vão conseguir fazer por causa das urgências do volume de coisas. Então, a nossa vida se resume nessas 3 áreas, 3 partes. Se resume nas coisas importantes que você tem que fazer, importantes, na cor vermelha, para chamar a atenção. Na sua vida acontecem as coisas urgentes, e tem na sua vida também as coisas circunstanciais. Importante, urgente e o circunstancial. Vamos trazer uma definição de cada um desses itens para ficar mais claro. O que é importante? Fiz um breve resumo aqui, né? São aquelas atividades que você faz e que são significativas na sua vida. É algo que é muito importante, é significativo. Quando você faz, traz resultados a curto prazo, porque é importante, traz resultado. Tudo aquilo que você faz que é importante, trará resultados a curto, médio e longo prazo. É a esfera da vida, é aquela sensação, aquela certeza que você está na estrada certa. Veja que ela não é uma coisa urgente, nem circunstancial, ela é importante. Ela vai trazer resultado. Você precisa priorizá-la na sua vida como uma coisa mais importante. Você fazendo isso, você vai ter a convicção, a paz interior de que você está na estrada certa. Porque, como diria João Calvino, é melhor você ir manquejando na estrada certa do que a toda velocidade na estrada errada. Muitas vezes nós estamos a toda velocidade, nós estamos fazendo muito. Nós estamos nos matando na estrada errada. Não vai dar a lugar nenhum. Não vai surtir efeito. Você já viu a São Silvestre, como é que ela acontece? O primeiro bloco, quem é que sai correndo na frente?
os amadores. Eu não falei os palhaços, não ia falar essa palavra, né? Mas os amadores. Sai correndo, fazendo festa, dando tchau para a câmera. Correndo a toda velocidade. Daqui a pouco fica tudo pelo meio do caminho. Os quenianos e os profissionais saem lá no outro pelotão. Então, meus irmãos, eles vão controlando a sua energia. Parece que eles estão até conversando, né? Oh, tudo bom? E aí? Correu muito de leopardo lá esses anos todos? Vamos lá, vamos chegar lá. Daqui a pouco vamos dar um gás, que chegar na Brigadeiro ali, vamos trocando uma ideia aqui, que chegar na subida da Brigadeiro para entrar na Paulista, cada um para si, beleza? Beleza. Aí, que chega naquela viradinha, você fala, os caras estão mortos já, né? Mortos? O brasileiro pulou por cima da linha de chegada no final, né? Apesar de chegar em quarto. Então, meus irmãos, nós precisamos, na nossa vida, isso aqui é sobre plano, você ter a convicção, a certeza de que você está na estrada certa. Porque é melhor você ir manquejando na estrada certa do que a toda velocidade na estrada errada. É aquela estrada certa na qual você coloca o seu carro e sabe que na linha de chegada está realizado. Ao que você chegar lá, você pode demorar, mas ao que você chegar lá, você fala assim, beleza, cheguei. Valeu. Valeu. Então é a esfera do que é importante, que traz significado à sua vida. Traz significado à sua vida. Tem a outra esfera, do urgente. Quantos conhecem essa aqui? Nossa especialidade é essa, né? É aquela esfera da sua vida que reúne as atividades para as quais o tempo é curto ou já se esgotou. São atividades que surgem em cima da hora, que não podem ser previstas. E existem, não tem jeito. Elas existem, elas são fato, elas acontecem. Mas geralmente causam o quê? Muito estresse. E se você sofre da síndrome da urgência? Vive só na urgência. A coisa está lá para fazer, você fala, não, amanhã. Tem um negócio, não, amanhã. Que dia que vai vencer? 23? Hoje é 22 ainda, amanhã é segunda. Aí das 7 horas da noite você se lembra do negócio. Aí foi aquele desespero, aquela descarga da adrenalina dentro de você. Só quero dar uma dica para você. Você sabia que isso vicia? Tem gente que não consegue trabalhar se não for de forma reativa e urgente. Quando está na esfera do importante, do planejamento, do prazo legal, de fazer a coisa bem feita, fazer a coisa com calma, ele não faz. Ele deixa a coisa lá para o finalzinho, para os 44 do segundo tempo, que nem aqueles times que estão perdendo de 3-0, né? Ao invés de ir logo para cima, quando está 30 minutos do jogo, não, espera dar os 44, aí vai goleiro, entra roupeiro, os técnicos, o presidente, tudo para fazer o gol, não adianta. Então, é a síndrome urgente, e isso causa estresse, isso causa doença. Isso causa um desgaste emocional que vai exaurindo as suas forças. E a terceira, essa que mais nós gostamos, a circunstancial. São as tarefas desnecessárias. São os gastos de tempo de forma inútil, tarefas feitas por comodidade. É a esfera da estrada que não leva você a lugar algum e não traz resultado nenhum. Apenas frustrações. Alguém pode dar um exemplo disso para mim? Tempo que você gasta em coisas circunstanciais?
As redes sociais, o que mais? Televisão. Não é a coisa mais gostosa? Como diz aquela ilustração dos homens, né? É ficar na caixinha do nada, né? O que você está pensando? Nada. O lugar mais legal para ficar. Mas isso traz resultado? Não. Depois, aquilo que era para você fazer de importante, você não fez, se tornou urgente, aí causa um estresse danado porque você usou sua vida, parte da sua vida, em coisas que são circunstanciais. Circunstanciais. Aonde que você mais tem gasto o seu tempo e a sua vida, hein? Pergunta. Pergunta para o seu irmão do seu lado, onde você tem gasto mais seu tempo e a sua vida, hein? Nas coisas importantes, nas coisas... Quer ver as três? Quer ver as três lá? Você lembrar? Onde que você situa mais a sua vida, hein? Nas coisas importantes, nas circunstanciais. Aonde que você coloca mais a sua vida e o seu tempo? E essa tríade, ela está linkada com... Se você for observar a vida tem sempre é ilustrada por três coisas. Mesmo no conceito bíblico, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O tempo também é dividido em três dimensões: horas, minutos e segundos. Manhã, tarde e noite. Dia, mês e ano. E assim vai, né? Então nós precisamos, meus irmãos, ajustar a nossa vida para que nós priorizemos as coisas importantes. Porque quando você faz as coisas importantes em primeiro lugar, há uma paz interior. Sabe aquele dia de prova na faculdade ou no colégio, que você, no vestibular, que a prova é lá, sei lá quando, mas você não estuda no último dia, porque dizem que quem estuda na última hora não guarda nada, porque causa um estresse no cara, uma tensão. Os bons alunos, eles gastam o seu tempo nas coisas importantes, ele já fez lá atrás. Aí no dia anterior, está todo mundo se matando, ele está descansando. Vai jogar bola, vai para o cinema. Aí ele chega lá tranquilo, na prova, quando está todo mundo tenso. Aí tenso você não lembra as coisas, se esquece, responde errado. Muitas vezes a nossa vida está sendo conduzida assim. E como diria Albert Einstein, né? Fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade pura. Deus está nos dando um novo ano e uma oportunidade para que Ele possa cumprir o que Ele disse a nosso respeito. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. São planos de prosperidade. Prosperidade aqui não é o sentido de ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. Porque o sinônimo principal da palavra prosperidade é felicidade, é realização. Então eu queria chamar a sua atenção para um personagem da Bíblia que começou uma obra e continuou e concluiu. Num prazo maravilhoso. Um dos maiores estudos de caso de liderança na Bíblia é o livro de Neemias. Se você deseja saber sobre o princípio de liderança e sobre
administração, gestão de pessoas, de tempo, de recursos, é o livro de Neemias. Muitos livros já foram escritos sobre ele e nunca é demais tocar nessa questão. Neemias, o homem que começou algo e concluiu. Vamos dar uma olhadinha na vida dele. Lembrando primeiro dessa frase aí, olha que interessante. Se não decides as tuas prioridades e quanto tempo dedicará a elas, alguém decidirá por ti. Se você não estabelecer prioridades para a sua vida, metas para a sua vida, o tempo que você vai dedicar a isso, alguém vai colocar metas e vai decidir prioridades para você. Então saia na frente. Porque quando você estabelece isso debaixo de oração, conforme nós estamos orientando aqui, Deus vai ajudar você. Senão as urgências e as circunstâncias vão conduzir a sua vida. Não permita mais que a sua vida seja conduzida por urgências e circunstâncias, mas por aquilo que é importante. E para isso você precisa definir. O que é que vai ser importante na sua vida em 2017? Para falar de Neemias, eu achei essa imagem aí, porque às vezes a gente fala, não, o muro, a porta, a gente não tem noção. Diminui um pouquinho mais a luz aí para mim, por favor. Essa é uma imagem, óbvio, não é uma foto aérea, não é o Google Earth que foi lá e não tinha nada disso, mas é uma ideia de como era Jerusalém nos tempos de Neemias. Então as cidades eram todas muradas. Você vê que tinha rios que passavam ao lado ali, toda murada. E, num dado momento, ela foi sitiada, dominada. E o povo foi disperso. Dentre eles, Neemias também foi disperso. E ele foi parar na corte do rei Artaxerxes e foi tido como um cara de confiança, apesar da função dele, que ele era um garçom no reino, não é a impressão que era qualquer pessoa, não, mas era um cara de muita confiança. Porque a função que ele exercia, ele provava todas as coisas antes do rei tomar ou comer. Então ele era um homem de muita confiança. E ali mesmo, longe da sua cidade e do seu povo, um determinado dia, no capítulo 1, o texto que eu vou ler está no capítulo 3, no capítulo 1, chegam notícias para ele procura saber, e ele descobre que Jerusalém, a sua cidade, os seus compatriotas, os seus irmãos, está destruída. Suas portas danificadas, muralhas quebradas, tudo em ruína. E Neemias fez algo que levou-o a ser um homem que começa as coisas e termina. A primeira coisa que ele fez foi relacionar-se com Deus sobre o que fazer. Ele fez o que era mais importante. Ele não saiu correndo para fazer as coisas urgentes. Tinha muita urgência ou não tinha? Tinha muitas. Mas ele não saiu atabalhadamente fazendo as coisas ou tomando iniciativas. Ele fez o que era mais importante. Ele foi a Deus. Ele estabeleceu o seu tempo com Deus. Diz a palavra de Deus no capítulo 1 e 2, que ele jejuou e orou por 3 meses. Ele estabeleceu um tempo de preparação, porque aquilo era muito importante. Ele não podia sair fazendo de qualquer maneira. E aí, o capítulo 3, versículo 1, destaca uma coisa muito importante que ele fez. Depois que aí no capítulo 3, é o momento que ele já estava chegando em Jerusalém, depois de ter orado, depois de ter falado com o rei Artaxerxes, Deus dado a ele o plano, ele foi a Deus, e Deus deu a ele o plano. Por isso, meu irmão, vá a Deus primeiro, porque só Ele conhece os planos que tem para você. Não saia fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu já fiz assim, saindo escrevendo. Hoje eu não quero fazer mais. Quero, Senhor, o que Tu queres para mim? Qual é a Sua missão para a minha vida? O que Tu queres que eu execute em 2017? Onde que Tu queres? A minha pergunta, eu fiz umas contas esses dias. Daqui a 14 anos eu terei 70 anos. Eu tenho 56. Você sabe quanto tempo vai levar esses 14 anos para passar? Assim, ó. Eu já estou na comunidade há 32.
o dobro do tempo que falta para eu chegar aos 70 anos. Então eu estou pedindo a Deus, e eu queria deixar esse recado para você. Não saia fazendo planos. Não saia atabalhadamente fazendo. Vá a Deus. Vá ao mais importante. Estabeleça a primeira prioridade. Gaste tempo aqui, para dizer para você mesmo, para as pessoas do seu relacionamento, como é que você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. Como é que você vai fazer isso? Que ações práticas você vai ter? Como é que você vai valorizar o mais importante, se Deus é o mais importante na sua vida e o relacionamento com Ele? Como é que você vai fazer isto? Qual o tempo que você vai dedicar-se a isto? Qual é a meta que você vai estabelecer para você gastar tempo diário, de preferência pela manhã, com o seu Deus em oração e meditação? Faça alvos, estabeleça alvos mensuráveis. Eu vou gastar 3 horas. Não comece com 3 horas, comece com 3 minutos. Comece com 5, com 15, com 30. A partir de fevereiro nós vamos lançar aqui um plano, na ceia de fevereiro, de leitura da Bíblia. Nós já tentamos lançar planos aqui de ler a Bíblia toda num ano. Para quem não tem o hábito, torna-se um peso. E aí, a pessoa lê a Bíblia. E eu dizia para o pastor Carlos Alberto que Deus não falou para nenhum lugar nós ler a Bíblia. Ele falou assim, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, Salmo 1, aquele que medita. Então, para que sair correndo? Não estabeleceu uma meta. Estamos em acordo. Respeitamos quem vai fazer diferente, porque nós vamos chegar lá, mas vamos começar com uma coisa mensurável. Então nós vamos fazer uma meta de ler, durante esse ano, em blocos de 3 em 3 meses, o Novo Testamento todo, Salmos e Provérbios. Osmar, mas é muito pouco. Tá bom, você pode ler a Bíblia toda, o plano de leitura da Bíblia toda, está fácil de você achar, esse é mais difícil. Nós vamos colocar todas no começo do trimestre, começando por fevereiro, nós vamos colocar uma meta na sua mão aqui na ceia. Para aqueles próximos 3 meses você ler o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E ao final do ano, nem no final do ano, no meio de novembro, nós vamos ter lido o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Porque tem muitos de nós que não leu ainda nem o Novo Testamento. Então você põe uma meta lá em cima, aí o cara se frustra. Ou então ele pega a Bíblia e fala, meu Deus, tem que ler 8 capítulos hoje. Jesus. Bom, já li 1, 2. Aí você pergunta para ele, escuta, o que Deus falou com você? Deus fala com a gente? Falou do quê? Do que você está falando? Que adiantou? Lá na frente, quando você tiver o hábito, criou o hábito de fazer sua vida devocional diariamente, aí nós vamos aumentar. 2018 nós vamos ter uma outra meta. Nós vamos ter o básico, o intermediário e o avançado. Porque nós precisamos criar hábitos para estabelecer as coisas mais importantes. Olha o segredo de Neemias, o homem que começou e concluiu. E aqui eu quero só destacar esse princípio que está aí já na palavra consagração ali no meio. Olha. Então se dispôs Elisiabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Depois de edificar, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Anael. Eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Primeiro, quando você vai ler o livro de Neemias, eu recomendo que você leia, você vai ler as portas, a porta, a gente pensa que é uma porta, né? A porta, ali tem uma porta, ali tem outra, a porta de casa. Não, porta é isso aí, ó. Está tudo destruído. É esse treco do meio aí. Aquele que tem aquele arco ali, ó. Ali encaixava-se o acesso, mas quando eles falam a porta, era todo esse retângulo no meio.
Então deu um trabalho enorme. Diz os estudiosos que essa muralha toda dava 2,5 km. E era extremamente largas. E não tinha guindaste para ir lá, pegar as coisas e levantar, que nem acontece hoje nas construções modernas. Era tudo na mão. Então, qual foi o segredo de Neemias para concluir esta obra com pouco recurso humano, dinheiro e tempo? Ele concluiu em 52 dias. Sabe o que é isso? É objeto de estudo mesmo. Mas para mim, olhando para esse aspecto, eu descobri um segredinho aí que eu estou colocando na minha vida em prática e quero desafiar você hoje a um princípio aqui nesta manhã. O princípio da consagração. Veja que ele começou pela porta das ovelhas. Tinha várias portas. Por que a porta das ovelhas? Porque nesta porta das ovelhas era um lugar de sacrifício. Sendo lugar de sacrifício, isso arremete à comunhão com Deus, a altar. Então tem muitas simbologias aí. Ele não começou por outra coisa, ele começou pelo altar, o lugar que ia estabelecer a comunhão com Deus. Ele começou pela coisa mais importante, a prioridade número 1, relacionamento com Deus. Ele começou ele próprio e deixou este modelo para o povo. Assim que ele concluiu, estabeleceu, a primeira coisa que ele fez foi consagrar este espaço, esta obra realizada, concluída para Deus. Consagração. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esta palavra consagração. Esse para mim foi o principal segredo de Neemias. Retificar a porta das ovelhas, consagraram. O que significa consagrar? É separar, é dedicar, é devotar, é santificar. Algo consagrado é algo proibido. Esse tempo é consagrado, eu estou proibido de fazer outra coisa. Consagração, eu estou separado. É manter separado para fins sagrados ou divinos. Isso que é consagração. E aquela imagem que eu coloquei ali é de Abraão e Isaque. Porque consagrar é você dedicar. É você separar algo e entregar para Deus. Como Abraão fez com Isaque. Porque quando você consagra, esse princípio é fantástico. Quando você consagra algo a Deus, de coração, Deus leva muita consideração isto. E Ele abençoa tudo que está à sua volta. Quando você, por exemplo, consagra a primeira hora do dia, os primeiros minutos do seu dia para o mais importante, o relacionamento com Deus, Ele abençoa todo o seu dia. É o princípio das primícias. Quando você separa os primeiros frutos da tua renda para Deus, Ele abençoa, Ele protege, Ele guarda todo o restante da sua renda. Abraão viu isto. Abraão agiu assim. E se você for ver Hebreus capítulo 11, veja lá. O ato da consagração de Isaque foi em Gênesis 22. Mas aqui em Hebreus 11, veja que interessante essa expressão aqui, que o escritor de Hebreus narra a respeito deste ato, que você está vendo na imagem ali da consagração, que Abraão fez do seu único filho. Hebreus 11. Pode aumentar um pouquinho a luz agora, que nem eu estou enxergando aqui. Ufa. Olha aqui, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha na história de Abraão aqui.
Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Olha só a vida de Abraão como era. Deus falou para ele: eu vou te dar um lugar, vou te dar uma terra. Mas é o seguinte, você tem que sair de onde você está, do meio dos teus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi o mapa que Deus deu para ele. O GPS que Deus deu para ele foi isso: ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão, pela fé, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora de idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Agora o verso 17. Esta cena aí, ó. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Pare um pouquinho aqui. Veja como o escritor de Hebreus coloca a situação. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque a Deus. E esta é a cena. Ele vai com Isaque até esse monte chamado Moriá, prepara o altar. Eu acho que neste momento, é aquele momento que Isaque pergunta para ele, se você for ler em Gênesis 22, você vai notar esse diálogo. Isaque volta-se para o pai e diz: pai, nós temos uma coisa errada aqui. Fala: por que, meu filho? Eu estou vendo o altar. Já vi o senhor fazer altar outras vezes. O altar é construído com pedras, fica uma coisa elevada. O altar e o que vai ser colocado no altar deve ser queimado totalmente. Estou vendo aqui a lenha. Mas, pai, está faltando alguma coisa aí. Cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? Cadê aquilo que vai ser consagrado, vai ser oferecido, vai ser dedicado a Deus? Cadê? Abraão vira-se para o seu filho e profetiza: o Senhor proverá para si o cordeiro. E não dá mais explicações. Na sequência, ele coloca Isaque amarrado ali em cima deste altar, em cima da lenha, porque o cordeiro primeiro era sacrificado, depois queimado. E aquela fumaça subindo aos céus era o culto a Deus, era o que agradava a Deus. Ele coloca o seu filho ali, pega o cutelo, um tipo de um machado. A hora que ele levanta para matar Isaque, sacrificar Isaque, ele ouve o berro de uma ovelha e uma voz dizendo: para, Abraão, agora eu sei que você me honra e que não
leve em consideração as circunstâncias da sua vida. E Deus faz com que ele pare, e ali Deus provê, como ele havia profetizado, o cordeiro. Mas por que Abraão fez isto? Olha o verso agora, na sequência. Verso 19. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Ou seja, ele teve a Isaac de volta. Porque para Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não vê como vê o homem vê o aparente, Deus vê o coração. Deus olhou para o coração de Abraão e viu que Abraão consagrou Isaac definitivamente a Deus. Ou seja, aquele ato que ele fez todinho, aquilo para Deus foi como se ele tivesse matado exatamente o seu filho. Por isso que Deus trouxe de volta. Recobrar aí é trazer de volta, restituir. Então, dentro desse princípio, meus irmãos, tudo aquilo que você consagra a Deus, tudo aquilo que você faz isso com entendimento, com certeza, com fé no seu coração, quando você consagra a Deus, tudo que está à sua volta e o objeto daquela consagração é protegido por Deus, é abençoado, é multiplicado. Então, se você quer concluir coisas em 2017, se você tem projetos pessoais, profissionais, ministeriais, financeiros, de qualquer coisa, comece pelo mais importante. Porque quando você começa pelo mais importante, sobra tempo para todas as outras coisas. Porque Deus abençoa quando você dedica as primícias do seu tempo a Deus, a primícias dos seus recursos a Deus. Tudo o demais vai ser abençoado. Assim como aconteceu com Abraão. Porque quando ele fez isso, Deus proveu. Porque ele consagrou, ele separou. Então o segredo de Neemias, o segredo de Abraão e de outros tantos, eram pessoas que pegavam tudo que iam fazer e consagravam a Deus. Consagração é o principal segredo de Neemias. Veja só esse texto de Provérbios 16 que está ali. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, vamos ler juntos, olha o que está destacado, por favor. É o Senhor, Deus, quem dá a última palavra, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pode fazer planos, não tem problema nenhum. Mas que planos você quer fazer? Planos que vão ser frustrados? Não, você não é tolo. Então, para que você estabeleça planos que não sejam frustrados, você precisa colocar a sua vida em ordem, colocando as coisas importantes em primeiro lugar. E a coisa mais importante na sua vida e na minha vida e dos cristãos é o relacionamento com Deus. Então, quando você faz isso, Ele vai dar a você os planos, vai trazer a você os planos de prosperidade, de abundância, de paz, e não de desgraça e um futuro abençoado. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Porque quando você vai colocar um plano, um projeto, e você coloca diante de Deus em oração, e vai compartilhar com as pessoas certas. Outra coisa aqui, quero deixar uma dica para você. Tem muitos abortadores de sonhos na vida, sabia disso? Cuidado com quem se compartilha os seus sonhos. Eu nunca me esqueço que isso é um princípio. Quando Maria se viu grávida pelo Espírito Santo, com quem que ela foi compartilhar o sonho dela? Você se lembra? Com quem? Isabel. Por quê? Porque Isabel tinha passado por um processo parecido com o dela. Ela também estava grávida. E quando ela chegou para compartilhar o sonho com Isabel, João Batista, que estava no ventre dela, já saltou lá dentro. Houve uma testificação. Se ela tivesse compartilhado o seu sonho com pessoas erradas, ela seria taxada. Como ela deve ter sido já por algumas circunstâncias. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Porque quando você vai em oração a Deus, quando você vai colocando as coisas que você pretende fazer diante de Deus,
É o verso 2 agora o princípio. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as intenções do seu coração. Porque muitas vezes quando você vai falar de um plano, vendendo um projeto, você vende ele tão bem que você convence a pessoa de que aquilo é a melhor coisa. Não é assim? Você não fala o lado ruim da coisa. Você só fala os benefícios. Mas diante de Deus que julga a intenção, é ali que você tem que pegar o seu plano, seu projeto, colocar ali diante de Deus e falar, Senhor, está aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coloca, Senhor, está aqui, diante de ti. Tem alguma coisa aqui que não vai glorificar o teu nome? Tem alguma meta aqui, Senhor, que vai ser para minha desgraça? Se a tua palavra diz que os teus planos tu tens para a minha vida é prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Tem alguma coisa aqui que vai roubar as coisas mais importantes da minha vida? Deixa Deus sondar as suas intenções. Dê oportunidade para Ele dar os alertas para você. Coloque os seus planos diante das pessoas que mais amam você e consideram você. Não tenha medo, não. Ah, mas se eu for falar, vão questionar meus projetos. Ora, se é a pessoa certa, que é uma pessoa madura, que ama você, que quer o melhor para você, ela vai te dar alertas, que vão ser benefícios para você. Então veja, não compartilhe os seus planos e sonhos com qualquer pessoa. Cuidado com os abortadores de sonhos. Mas não guarde os seus sonhos e projetos só para você. Compartilhe com as pessoas da sua confiança, pessoas maduras. Pessoas que vão olhar o seu projeto e vão apontar coisas que podem dar errado nele. Isso, e tem gente que faz isso de graça. Tem consultores gratuitos para isso. Seus amigos, seus irmãos, seus líderes. Submeta. Porque isso vai poupar você de desgraças, de erros. Então, deixa Deus julgar as suas intenções. E aí o Provérbios, versículo 3 de capítulo 16 diz, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Como é que os meus planos para 2017 serão bem-sucedidos? Quando eu pegar, fazê-los em oração, debaixo de orientação do Espírito Santo de Deus, submeter a Deus, colocar as coisas importantes em primeiro lugar na minha vida, consagrar tudo isso a Ele, aí os planos serão bem-sucedidos. Olhando para o projeto de vida que eu coloquei na tela aí, só um exemplo que eu estabeleci ali. Meu relacionamento com Deus. Para ajudar você, eu fiz essa arte aí, só para escrever para você algo que pode ajudar você a fazer os demais. Meu relacionamento com Deus. Salmo 25:14 é o texto base lá, diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então Deus tem coisas para revelar para cada um de nós, mas Ele só fará isso na intimidade, para quem tem intimidade com Ele. Então, na sequência, o que você pode melhorar no seu relacionamento com Deus em 2017? Anote abaixo e firme um compromisso de tornar sua lista um hábito. Então, coisas que eu coloquei aí, que servem para a minha vida, é uma coisa geral que pode ajudar você também. Tempo devocional. Estabeleça entre você e Deus qual será o seu tempo devocional. Deixa eu dizer algo para você importante, e usar até uma sigla. Tudo para funcionar na nossa vida tem que ter HDL. O que tem que ter mesmo? Hora, dia e lugar. Porque se não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não acontece nada. Então, meu tempo devocional, que hora será? Vai ser, melhor horário é ainda pela manhã.
você está com a cabeça fresca, você está dando primícia do seu tempo a Deus. Eu não abro mão disso. Respeito quem faz diferente, mas minha vida mudou de alguns anos para cá, quando eu coloquei isso em prática e não largo mais. Eu espero com ansiedade o momento de ter meu tempo devocional pela manhã, que tornou-se um hábito para mim delicioso. O melhor momento do meu dia é o momento que eu acordo. Vou para um lugar, na hora, vou para um lugar, primeiro boto a minha água na chaleira para fazer um cafezinho, para dar uma despertada. No bule não pode ser garrafa térmica, senão altera o sabor do café. Sento ali, minha Bíblia, meu caderno de anotações e vou anotando o que Deus fala comigo. Meu tempo devocional. Não é o tempo de eu preparar a mensagem, esse é outro tempo. Essa é a hora que... Não, é o tempo, eu e Deus. Ninguém acordou em casa ainda, está um silêncio total, telefone desligado, nada. Eu e Deus, aquele tempinho ali. Então, qual será o seu tempo? Qual será a sua hora? Qual será o seu dia? Eu estabeleci como regra na minha vida, todos os dias. Eu parei agora, fiquei 10 dias de descanso, todos os dias. Aliás, eu li muito mais, que tinha mais tempo livre, mas todos os dias, pela manhã, a primeira coisa que eu fazia era meu tempo devocional. Eu estabeleci isso para mim, como algo mais importante. Tempo devocional. Tempo de meditação. É outra coisa que nós nem sabemos o que é mais. A gente sabe o que é tempo de agitação, mas de meditação a gente não sabe mais. Então procure estabelecer um momento do seu dia para você parar e meditar. É ruminar o que você leu. Por isso que nós vamos estabelecer esse plano de leitura que vai ajudar você a ter tempo de meditação. O plano de leitura da Bíblia. Se você já tem mais hábitos, já está mais escolado mesmo, tal, maravilha, vai para o plano. Alguns já até começaram, um plano de leitura total da Bíblia, maravilha. Mas se você não começou, nós vamos colocar nas suas mãos, 5 de fevereiro, um plano aqui de leitura do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Livros que você vai ler. Tudo isso para oxigenar seu relacionamento com Deus. Quais são os livros que você vai ler? Tudo isso falando da sua vida espiritual. Outra coisa, qual será seu dia de descanso? Qual será seu dia de descanso? Estabeleça isso. Se você não estabelecer isto como prioridade, não vai ter. Mas eu tenho que trabalhar muito, esse tempo de crise. Pois é, mas quando você trabalha muito, trabalha sempre, é que nem aquele carro que nunca para abastecer e para trocar óleo. Uma hora vai fundir o motor, ou ele vai parar no meio do caminho. Antes que você seja parado por uma enfermidade, estabeleça um dia de descanso. Um dia de lazer. Você está cuidando, é você e Deus. Porque sem você estar bem, seus relacionamentos não estarão bem. Seu casamento não vai estar bem. Seus filhos não estarão bem e o seu trabalho não vai ser produtivo. Você vai virar uma máquina e não vai ser produtivo. Dentro do seu relacionamento, você e Deus, sua saúde, física e emocional. O que é que você vai fazer diferente este ano? Sabe aquele exercício físico que você foi empurrando novembro, não deu, dezembro não deu? Começa amanhã. Cuide da sua saúde, física e emocional. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar para você. Nem Deus. Outra coisa, muitas vezes nós quebramos princípios nessas áreas e depois pedimos oração para os outros. Só que nós não colocamos em prática o que nós sabíamos que íamos fazer. Comer moderadamente, comer corretamente, ter uma prática mínima de uma caminhada, tantos parques aí, de graça. Então, estabeleça isso. Seu tempo de lazer. Então, são áreas da sua vida, mas para tudo isso você tem que ter HDL. Hora, dia e lugar.
para cuidar de você. Aí depois você vai para as demais áreas, meu relacionamento familiar. O que é que você vai fazer de diferente? Que compromisso você vai assumir no seu relacionamento com a sua esposa? O que você vai fazer para melhorar seu casamento? Qual será o tempo que você vai ter para dedicar-se à sua mulher, ao seu marido? Valorizá-la. E valorizá-la é valorizar o que ela valoriza, ou o que ele valoriza. Não é fazer o que você gosta, fazer o que ela gosta, ou o que ele gosta. Isso vai ser benéfico para você, vai trazer sua vida num equilíbrio. São coisas extremamente importantes. Porque as urgências vão surgir e as circunstâncias também. Então, vamos estabelecer as coisas urgentes, as coisas importantes. Porque as urgentes vão atropelar a gente mesmo. Seu trabalho. Aí as outras áreas, né? O que você pretende fazer para ser um profissional melhor? Que áreas você precisa crescer? Que curso você vai fazer? Estabeleça. E aí, seu compromisso com a igreja, com o reino de Deus, com a comunidade que você participa, com a célula que você participa. O que é que você vai fazer diferente este ano? Que passo você vai dar? Faça tudo como ao Senhor. Colossenses 3,17 diz, tudo, não tem tarefa pequena ou grande, meus irmãos. Tudo quanto fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai, dando graças ao Deus Pai. Tudo faça com alegria. E o Colossenses 3,23, né, relacionado ao trabalho, que hoje nós dando destaque na questão do trabalho aqui. E vocês, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Quer prosperar no seu trabalho em 2017? Faça tudo como estivesse fazendo ao Senhor. Ah, mas eu ganho pouco. Ah, o meu chefe não sei o quê. Mas faça focado em Deus. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Porque esse é o princípio da palavra. Concluindo. Como começar e concluir nossos planos? Primeiro, faça planos que glorifiquem a Deus. Pega o seu projetinho aí e fala, Senhor, ó, o rascunho está aqui. Se tiver algo que não glorifica o teu nome aqui, pode me mostrar. Seja corajoso. Não construa Babel na sua vida. Não construa bezerros de ouro. Construa algo, as coisas que glorifiquem a Deus. E o que mais que deve fazer? Consagre as primícias do seu tempo a Deus. Primeiras horas do seu dia a Deus. Consagre seus talentos a Ele. E consagre tudo que Ele colocar nas suas mãos, suas riquezas, consagra a Ele. Porque quando você consagra a Deus, você protege todo o restante que tem à sua disposição. Amém? Vamos ficar em pé?